Bom dia, gente. Hoje nós vamos estudar sobre literatura, a nossa aula de literatura. Esse conteúdo que nós vamos estudar hoje está entre as páginas 100 a 114 do livro didático de vocês. Dentro dessas páginas, nós temos um pouco falando sobre Raquel de Queiroz e sobre Murilo Mendes, só que nós não vamos nos deter neles dois nessa aula, mesmo sabendo da grande importância que tem tanto Raquel de Queiroz como Murilo Mendes para a nossa literatura nesse período de 1930 a 1945, mas hoje nós vamos nos deter em Graciliano Ramos, autor do grande best-seller Vidas Secas. É a obra-prima desse autor, Vidas Secas, um livro muito importante porque é a partir de 1930 que a nossa literatura começa a se preocupar com questões sociais. A nossa literatura moderna começa a abarcar problemas sociais. No pré-modernismo nós já vimos isso, uma pincelada disso no romantismo, e agora no modernismo existe essa preocupação com o social, certo? Graciliano Ramos é esse autor que trabalha muito sobre esta obra. Foi publicado em 1938, né? Uma obra riquíssima. Aí na tela você tem um quadro do pintor Cândido Portinari, pintor brasileiro, 1944 essa pintura. O nome dessa pintura é Retirantes, e aí você vê uma família completa com primeira, segunda e terceira geração, né? Um senhor velho, né, com a sua família, depois um homem mais novo, uma senhora e umas crianças aí ao lado, magérrimas, figuras de pessoas magérrimas, e um solo árido, seco, o sol sem chuva alguma, né, o céu sem chuva alguma. Então você tem esse quadro de Cândido Portinari que retrata muito, poderia servir de capa, na verdade poderia servir de capa para esta grande obra que é Vidas Secas. Eu reservei também uma outra coisa, um outro elemento cultural que faz parte da riqueza cultural do nosso país, que é a música Carcará, para que a gente possa também fazer um link entre a obra de Graciliano Ramos, que tem esse título muito sugestivo, Vidas Secas, no sentido da magrém, das pessoas, e também no sentido de viver no sertão. E eu reservei aqui para que nós pudéssemos ouvir um pouco essa música.
Então você tem essa música que faz um link perfeito com o que ele retrata, a vida retirante do nordestino, né? Graciliano Ramos construiu essa obra para denunciar justamente a situação de pobreza, de fome e de miséria que o nordestino enfrenta já há muito. Né? Em 1938, né, você tem em 1929, no contexto, a grande quebra da Bolsa de Nova York, que é né, que é o que nós vamos ver agora, no contexto histórico mundial. Então, a primeira grande guerra em 1914 a 1918, crise humana que ativa os negócios e prenuncia outras crises próximas, né? Então, a Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que deixa o mundo em uma crise política e uma crise moral por conta da guerra. Logo em seguida, 1917, a Rússia, né, faz a sua revolução, que abalou o mundo, né, com a nova proposta política do socialismo, comunismo, né? Então abala o mundo, a famosa cortina de ferro que a Rússia impetrou, né, nas suas muralhas, no seu comando, né, a cortina de ferro. E cortou relações com muitos países, os países capitalistas cortaram relações, e daí, depois da Segunda Guerra Mundial, fica aquele no ar, a Guerra Fria, que o professor Pedro falou numa das outras aulas, logo no comecinho desse mês. Eu lembro que o professor Pedro lançou na disciplina de História essa questão da Guerra Fria. Então, você tem a Revolução Russa em 1917, que descamba depois, que entra no meio da Segunda Guerra Mundial e vai até muito tempo depois disso. Só na década de 90 do século passado é que a Rússia começa a se abrir novamente, o comunismo se esfacela por completo, né? A Rússia abandona o comunismo e abraça o capitalismo, com as aberturas das portas agora já no finalzinho do século XXI. Então a gente tem aí 1929, que é a crise econômica, né, a quebra da Bolsa de Nova York, como eu já falei, provocou desemprego, desajustes sociais e escala global, né? Isso o mundo todo sofreu por conta dessa crise econômica de 1929, do período, uma crise do próprio liberalismo econômico. O Estado deve intervir ou não. Então o liberalismo econômico começa, todo esse discurso que a gente está vendo hoje do Estado menor, Estado maior, um Estado pouco presente, um Estado mais presente na realidade social, é uma discussão que é muito antiga, né? Não é de hoje. O liberalismo não é novo, não é coisa nova. Tudo isso que está sendo tentando ser implantado no Brasil, do liberalismo econômico, de reduzir a ação do Estado, é uma coisa que vem desde essa época aí, certo? O fascismo, né, e o Hitler na Alemanha, em 1945 a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial, quando o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né, e o comunismo. Essas três linhas de pensamento político, econômico se desenvolvem no mundo, né, e esse é o contexto todo que gera a produção romântica, o romance do período pós-moderno, entre a geração de 1930 até 1945, certo? O contexto brasileiro. Eu disse a vocês o que estava acontecendo no mundo, agora o contexto brasileiro. Início do século XX, 1900, certo? Século XX, 1900, né? Então você tem 1901, século XX. Aí você tem 2001, século XXI,
ok? Então, nós temos aí incipiente industrialização, estava começando, né, no século XX chegar a industrialização no Brasil ainda. Quem dá uma alavancada boa nisso é Getúlio, e depois o governo militar, né, a ditadura militar, dá outra alavancada muito boa nessa questão de trazer as grandes indústrias, as grandes fábricas para o Brasil. Em 1930, o Brasil viveu a República Velha, domínio das oligarquias cafeeiras que defendiam interesses particulares, que nós vimos um pouco, uma pincelada nas aulas anteriores que eu falei para vocês daqueles movimentos todos que estavam acontecendo neste período, certo? Em 1922, a tentativa de tomada do Forte de Copacabana, que nós já falamos, eu não vou me deter muito nisso porque eu já expus isso para vocês. 1929, o café fortemente atingido pela crise, o café começa a perder, né, a sua qualidade e também as vendas para o exterior. O café começa a cair na crise também. As famílias que tinham as grandes fazendas de café, como a família Matarazzo, né, que era uma família muito rica em São Paulo e que também se instalou na Paraíba, a fábrica Matarazzo, aqui na capital, em João Pessoa, certo? Nós temos também, em 1930, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado que instaura a República Nova e substitui o Estado oligárquico. Na década de 30, é abalada por intensa crise no plano político, intervenção dos sindicatos e operação do proletariado. Então começa a surgir as primeiras lutas, as primeiras conquistas, né, do pessoal do proletariado, das grandes empresas, versus seus funcionários, né, versus seus empregados, aqueles que trabalhavam, o peão. Né? É aí quando começam as primeiras conquistas na CLT, e Getúlio dá um grande passo, traz o Código, né, de Lei Trabalhista da Alemanha e implanta no Brasil. E em 1937, o Estado Novo endurece ainda mais o regime, certo? Em 1919 a 1938, nós temos o movimento do Bando de Lampião aqui no Nordeste, né? O seu bando fazia justiça com as próprias mãos, né? E aí você tem esse contexto todo no Brasil, né? Entre 1930, né, e a década de 1945. Então nós temos a década de 30, a década de 40, que envolve todos esses acontecimentos históricos que servem de pano de fundo para a produção literária, os romances do período modernista brasileiro, certo? Do período modernista brasileiro. Aí nós temos uma foto do autor, né? Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1953. Então nós temos aí, queridos, o modernismo, a geração de 30. A semana de 1922 nós já estudamos, então não é novidade para vocês, né? E na geração de 30 não mantém o experimentalismo das vanguardas, né? Então eles não mantêm o experimentalismo, que eram muito incipiente. As vanguardas, nós podemos dizer que, em certo sentido, eram experimentais, né? Eram linhas artísticas experimentais. Depois, aí, porém, eles consideravam irreversíveis as conquistas que já haviam sido feitas, né, por essas linhas experimentais, artísticas experimentais, que aí vocês devem lembrar, né, o cubismo, dadaísmo, expressionismo e toda aquele conjunto de linhas artísticas, tanto na pintura, quanto na literatura, quanto na escultura. Nós temos aí os movimentos todos que iniciam nas vanguardas europeias e que chegam até nós, no Brasil. Foi mantido, das conquistas que as vanguardas conseguiram, né, foi mantido o interesse por temas nacionais, né? A Semana de Arte de 1922 também foi um grande evento para que a cultura no Brasil, a arte moderna, pudesse se consolidar, né? O interesse pela
os temas nacionais, que nasce lá com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? Aqueles nomes, os dois nomes fortes, né? O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, que fizeram, né, um grande movimento para que o Brasil pudesse receber esse novo modelo de arte, né? A semana de 1922, né, e também Manuel Bandeira, que foram os três nomes que nós estudamos quando estudamos a Semana de Arte Moderna em 1922. Manuel Bandeira, Oswald e Mário de Andrade. Então, as conquistas do interesse pelos temas nacionais, uma língua genuinamente brasileira e uma literatura genuinamente brasileira. Nada de trazer de fora, importar, né? A busca de uma linguagem mais brasileira, como acabei de falar, o interesse pela vida cotidiana, que nasce um pouco lá no romantismo e vem estourar, como se diz, né, na linguagem popular, vem estourar isso agora no modernismo. A nova questão, né? Como o artista pode participar concretamente das transformações sociais com a sua obra. Então, o engajamento e a militância em relação às questões sociais e a denúncia dos problemas sociais a partir da obra literária. É justamente nesse momento da geração de 1930 que vem os artistas começam a perceber a necessidade do seu engajamento político, as denúncias dos problemas sociais e do descaso da elite política e dos líderes políticos em relação às condições de miséria do povo, certo? Então você tem aí na prosa o movimento neorrealista, porque eles abordam dentro das obras quase a aproximação da realidade. Os escritores lançam mão de um olhar crítico sobre a realidade imediata, por isso essa questão da denúncia da pobreza, da fome, da miséria, da criança de rua, né, da violência e tantas outras coisas, né, do autoritarismo dos poderes, nós vemos isso dentro da obra de Graciliano Ramos. Quando chega a parte do Soldado Amarelo, o capítulo que ele trata do Soldado Amarelo, a gente vê o autoritarismo dos poderes, né? Também capta o universal no particular, né? Gira dessa forma, né? Do universal no particular, e não do particular para o universal, mas do universal no particular. Eles captam essa mensagem, recuperam e transformam as características do realismo e naturalismo, que onde se encaixa Machado de Assis, né, e Aloysio de Azevedo. Então se encaixa esses dois grandes nomes da literatura, né, dentro desse movimento de naturalismo e realismo. Então é resgatado essa coisa da transformação da realidade. O determinismo do meio e das circunstâncias históricas e sociais aponta a humanidade como responsável pela sua trajetória. Então aí quando eu disse antes que é feita a denúncia, é aí que nasce a questão da denúncia do social, mostrando justamente que o homem, por passar por diversos momentos de sofrimento na sua vida, isso forja o seu caráter. Né, que as circunstâncias ao redor do homem, o sofrimento, a pobreza, né, e tantos outros problemas que aflige, forja o caráter do homem, do nordestino. Nós vemos isso em Euclides da Cunha, que nós vamos estudar depois, e vemos isso agora em Graciliano Ramos também. Né? Vemos a desumanização do homem. Em Graciliano Ramos nós vemos a animalização do homem. Você percebe no texto que não há diálogo. O narrador ele fala sozinho, não há quase diálogo. Há grunhidos entre Sim a Vitória e o Fabiano, o autor, e as crianças. Então não há diálogo, grunhidos. Eles respondem um outro com grunhidos, como se fossem verdadeiros animais, por conta do meio social em que eles estavam, em que eles viviam. A preocupação em dar uma amostra do real sensível sobre a perspectiva da luta de classes
como um lirismo que atenua o clima de opressão. Então você tem todas essas características na prosa do movimento neorrealista que renasce, né, em Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Murilo Mendes, que também traz muito essas características. E a característica desse romance em particular, do Vidas Secas, né? Um único livro do autor em terceira pessoa, onisciência absoluta, né? O narrador é onisciente absoluto, ele sabe dos pensamentos até da cachorra-baleia, que aparece como um dos personagens do romance. Então ele sabe até dos pensamentos da cachorra-baleia. Então é um narrador onisciente absoluto. Capítulos relativamente independentes, porque na verdade uma coisa que o leitor talvez não perceba é que Vidas Secas ele é um monte de artigos. São artigos que foram produzidos e que ele construiu esse livro a partir de artigos, né? Como se fossem pequenas crônicas, né? Pequenos contos. Ele trabalha a estrutura do livro é todo em pequenos contos, pequenas crônicazinhas, né? Como se fosse na verdade um artigo. E ele produz esse livro que se torna o seu grande livro, né? Sua obra-prima. Capítulos relevantes, independentes, né? Capítulos relativamente independentes, gênero intermediário entre o romance e o conto, como eu já disse, né? É como se fosse montado quadros. Os capítulos dão para montar quadros, verdadeiras imagens, né? Quando você vai lendo, a sua mente vai viajando, montando aquela cena, aquela imagem. O romance surge a partir de um conto que se transforma no capítulo Baleia. Ele começa a produzir a partir, narrando, né, a experiência do animal com Fabiano e sua família, no trajeto que eles vão fazer fugindo da seca. Então, a cachorra-baleia, e daí ele cria o restante da obra. A característica circular, né, cíclica de Retirantes começa com o capítulo Mudança e termina com o capítulo Fuga. Muito curioso, né, que é quase a mesma coisa. O título de estrutura diferente, os dois títulos do primeiro e do último capítulo, a estrutura gramatical da palavra, a estrutura, né, é diferente, fuga e mudança são radicais diferentes, mas que no livro tem o mesmo significado. O livro aponta para o mesmo significado. Eles começam a fugir da seca e depois eles fogem do patrão da fazenda que os queria escravizar. Então eles fogem dali e tentam também fugir da seca novamente. Os temas presentes, né? O principal tema, sem dúvida, é a seca, que percorre todo o livro. Okay? Esse fenômeno climático é a fonte principal das preocupações das personagens, que lutam contra o meio agreste e procuram a sobrevivência. Lutam pela sobrevivência. Vidas secas, interior de homens que reproduz o exterior do ambiente. Né? Então, como eu disse a vocês, muitas vezes parece que ele está transformando os personagens humanos em animais e transforma a baleia em humano, porque a cachorra-baleia tem hora que ela dialoga, ela pensa como se fosse uma pessoa. Então você tem o antropatismo, né? E o antropomorfismo, né? O antropopatismo, que é quando os animais ganham características humanas, e quando os homens ganham características animais, antropopatismo, e o antropomorfismo, né, quando coisas inanimadas ou animais ou seres divinos ganham características humanas. Nós temos aí nesta obra esses dois detalhezinhos que é muito interessante observar. Impõe o fatalismo do destino, né? O fatalismo do destino aparece muito por conta da seca, né? E o nordestino tem isso, né? De observar muito nessa ótica do fatalismo. A problemática da marginalização social, a miséria, o êxodo rural, né? Que é muito importante observar nesta obra.
A opressão versus submissão, opressão dos poderes versus submissão. Você tem aí com clareza a incomunicabilidade e a incompreensão nas relações familiares, a desumanização dos personagens, a impotência do homem diante da seca e dos problemas que ela lhe impõe, a revolta contra as injustiças na hora que Fabiano briga com o Soldado Amarelo, quando o Soldado Amarelo tenta humilhá-lo, ele parte para brigar e depois ele apanha muito e vai preso, né? E a solidão do homem, que é expressada nesta obra, né? Aí nós temos a mudança, né? A história toda, os capítulos, mudança é o primeiro, condição de retirantes, incompreensão entre pais e filhos, ausência de comunicação, né? Ele trata com muita grosseria as crianças, acorda a criança com o bico da bainha da faca, né? E xinga as crianças de condenado e maltrata assim num linguajar severo, né? E a criança quase morrendo já de tanta fome, esmurecido de fome, né? O sonho de uma vida melhor, né? De buscar uma vida melhor, né? A Caatinga, aí está um trecho do livro, a Caatinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de bandos de ossos animariam a solidão. Os meninos gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras. Sinhá Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o curral e a caatinga ficaria toda verde. Então, essa é um trecho do livro retirado do primeiro capítulo, que é Mudança. O segundo capítulo, que trata da pessoa do Fabiano, né? Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsa. Fabiano fizera-se destendido e oferecer os seus préstimos, resmungando, né, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Né, as marcas de ferro. Você é um bicho, Fabiano. Um bicho, Fabiano. Vivia longe dos homens, só dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele, falava com linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não aguentava bem, pendia para um lado e para o outro, cambiando, torto e feio. Então são dois trechos retirados do capítulo 2, que trata da personagem Fabiano, e você vê aqui a desumanização do homem, transformando ele num bicho, né? E a realidade do nordestino daqueles dias, que não é muito diferente. Quem não andou pelo sertão nordestino acha que não existe ainda esta figura. Mas se você caminhar pelo sertão de Pernambuco, de Alagoas, da Paraíba, do Ceará, você encontra ainda muitos fabianos no sertão nordestino, com estas mesmas características, falando palavras monossilábicas, resmungando e com a garganta, né? Fazendo sons guturais, sons com a garganta. E aí ele retira outro trecho e coloca no slide agora: você é um homem, Fabiano. Então aqui o contraste, né? Você é um bicho, que é uma parte do capítulo, como eu já falei, e agora ele contrasta, diz: você é um homem, Fabiano. A cadeia, né? A cadeia. Sabia perfeitamente que era assim, acostumara-se a todas as violências e todas as injustiças. Olha aqui a denúncia das injustiças sociais, que aqueles que gozam de um pouquinho de autoridade abusam do poder da autoridade que tem para humilhar aquele que não tem autoridade nenhuma ou que vive numa condição drástica de pobreza e miséria, né? Os meninos eram uns brutos com o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível.
saíam pisando, maltratados, machucados pelo soldado amarelo. Então aqui nós temos o momento em que Fabiano discute e vai preso, certo? Aqui, Sinhá Vitória, ou Sinha, né? Não tem o acento no A da palavra Sinhá, então nós devemos pronunciar Sinha, né? Em vez de Sinhá, né? Sinha Vitória. Provavelmente não havia perigo, a seca de vista longe. Sinhá Vitória constata que só falta a cama para serem quase felizes. Seus pensamentos se voltam para a galinha Pedrez, a mais gorda, que foi comida pelas raposas. Desejava vingança, colocaria uma armadilha perto do poleiro. Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual a de seu Tomás da Bolandeira, que era o dono de uma bodega que havia ali perto, era um leitor, né, seu Tomás da Bolandeira. Seu Tomás da Bolandeira tinha uma cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de sucupira, né, alisado a enxó, com as juntas abertas a formão, tudo embutido direito, com um couro cru em cima, bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão esteirar os ossos. Aqui olha a denúncia, a pobreza era tão grande que o maior sonho que Sinhá Vitória tinha era possuir uma cama, porque eles dormiam ou no chão, ou em cima de palhas, ou uma cama feita com varas, né, de marmeleiro ou qualquer outro tipo de planta que se encontrasse que pudesse fazer camas. Então a pobreza era muito grande, que o maior sonho da vida dela era possuir uma cama, possuir vestido de chita, né? O marido sonha em lhe dar vestidos de chita, que era na época o pano que o pobre usava. Então toda a denúncia da pobreza, da condição social, nós encontramos aí, né? As crianças não tinham nome. Os dois filhos de Fabiano não tinham nome. Era o menino mais novo e o menino mais velho. Então não tinha nome as crianças. A desumanização na obra é tão grande que nem o nome das crianças é dado. Isso propositalmente para denunciar a condição de analfabetismo, a condição de falta de estrutura psicossocial, psicológica, né? A pobreza que avassalava, né? Então você tem. Agora no capítulo 7, nós temos a questão do inverno. Isso é um resumo muito rápido, né, do livro, que não dá, lógico, numa aula para a gente deter todo o conteúdo. O capítulo 7, que é o inverno, a família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, Sinhá Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiro aos filhos, a cachorra-baleia com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, né, olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio medonho, né? As goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos da catingueira e o barulho do rio era como um trovão distante. Então aqui a cena que descreve o momento que chega a chuva no sertão, né? Como nós ouvimos na música, né? Cantada por Maria Bethânia. Aqui no capítulo 7 nós temos o capítulo que fala da festa, né, no povoado, na cidadezinha mais próxima, né? A família vai para uma festa de Natal na cidade, sente-se ali estrangeiros. Eles se veem como de outro lugar quando eles chegam diante da festa da cidade. Fabiano bebe e ganha coragem, né? Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que eu sou feio? Né? Apareça um homem. Então aqui a cena do Fabiano embriagado. Fabiano dorme e sonha com muitos soldados amarelos. Então aí o capítulo festa que fala desse momento social em que as pessoas do sítio, no período das festas natalinas de final de ano, vêm para a cidade, vêm para o povoado mais próximo para ali se confraternizar. Certo? O capítulo dedicado à cachorra-baleia, esse é o primeiro, na verdade deveria ser o primeiro capítulo da obra, é colocado no capítulo 9, porque foi a primeira parte que ele escreveu desse livro, né, mas é colocado como capítulo 9. Né? A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido,
O pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam o fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de mosca. A chegada da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Não podia morder Fabiano, tinha nascido perto dele, numa camarinha, sobre a cama de varas, e consumia a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. Escutou, ouviu o rumor do chumbo e se derramava no cano da arma. As pancadas surdas da vareta na bochecha, suspirou. Coitadinha da baleia. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preás. Lamberia as mãos de Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam como ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos e enormes. Então, o momento que teve que sacrificar a cachorra-baleia. E da morte da cachorra-baleia. Então, é um momento muito triste da obra, né? Porque a cachorra acompanha eles a vida toda. E chega esse momento em que ela adoece e chega a esse estado deplorável. Então, é um momento muito marcante da obra toda, né? As contas, como eu falei aqui, que a obra também denuncia essa questão da exploração social, né? A consciência de exploração do patrão. Fabiano era obrigado a comprar na bodega do patrão para não poder nunca sair da terra e servir aquele patrão simplesmente pela comida que era oferecida, porque salário praticamente não tinha. Fabiano sobrevivia da comida que pegava na bodega do patrão. Ficava devendo, tinha que trabalhar para pagar a comida que pegou. Resigna-se com a sua condição. Então, isso é a denúncia do trabalho semi-escravo. A denúncia do trabalho semi-escravo no Nordeste brasileiro, que por muitos anos perdurou quando os grandes coronéis das grandes oligarquias, né, dominaram o Nordeste brasileiro. E isso é uma vergonha, né, para a nossa nação. Isso é uma página negra da nossa história. Quem defende isso é defender crime, gente. Defender esse tipo de coisa é defender crime. Então Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia seu lugar. Um cabra ia lá puxar questão com gente rica? Bruto sim, senhor, mas sabia respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher. Até estranhara as contas dela. Enfim, como não sabia ler, um bruto, sim senhor, acreditara na sua velha, mas pedia desculpa e jurava não criar outra. Então aqui você tem sim a Vitória, que era mais inteligente do que Fabiano, diz a ele que ele estava sendo roubado, né? Faz os cálculos das contas e diz que o patrão estava roubando ele. Então ele foi tomar satisfação. E o patrão, embrutecido com ele, né? Lhe deram as broncas e aí ele amolece. Era a condição social. Como eu disse logo a vocês, é a denúncia do trabalho semi-escravo. Você trabalha simplesmente pela comida. Não tinha direitos nem privilégios legais. Não tinha direitos nem privilégios legais algum. Então você tem aqui no capítulo 10 a denúncia do trabalho semi-escravo. Soldado Amarelo está perdido e Fabiano o encontra, né? Oportunidade de vingança. Fabiano ensina o caminho para o Soldado Amarelo. Soldado Amarelo humilhou Fabiano, né? Prendeu Fabiano, uma vez que Fabiano foi à cidade e estava ali tomando uma biritazinha. O soldado chega, afronta Fabiano, bate nele e humilha Fabiano.
E quando ele precisa de Fabiano, Fabiano, como um homem nordestino que era, com um coração muito simples, não se vinga dele, pelo contrário, né? Ensina ele o caminho de volta para a cidade. Então você tem aqui a figura do nordestino que, mesmo tendo oportunidade de vingança, não comete a vingança, né? É uma generosidade de Graciliano Ramos. Aqui nós temos a generosidade do autor em colocar o sertanejo, o pobre sertanejo que sofre as torturas da seca, as aflições da seca, da fome, da pobreza, da exploração do seu trabalho, da humilhação pelos poderes constituídos, né? E ainda assim é generoso. Você tem essa denúncia aqui feita, né? Neste capítulo. O mundo coberto de penas, né? O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal, agoniado, sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aqueles excomungados levavam o resto da água, né, que queriam matar o gado. Chegou a seca, com medo, ia escurecendo e aquela hora sentia sempre uns vagos terrores. Ultimamente vivia esmorecido, mofino, porque as desgraças eram muitas. Precisava consultar sim a Vitória, combinar a viagem, livrar-se das arribações, explicar-se e convencer-se de que não praticara injustiça matando a cachorra. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sim, a Vitória pensaria como ele. E aí o último capítulo do livro, a fuga, quando ele foge da fazenda, né? Do trabalho de semi-escravidão. A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços, rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, tinturadas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam negros, torrados. O céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelos carrapatos, e Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro das crianças que espantavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para adiante, alçariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escola aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como os cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Queridos, eu vou encerrar por aqui para que não fique muito grande, né, a nossa aula. Vou enviar para vocês os slides completos, que ainda nós temos o espaço do livro, também o tempo predominante no livro, no romance, a linguagem deste romance,
a capacidade comunicativa dos personagens e as personagens uma a uma, né, sendo trabalhada aí no restante dos slides. Mas nós não vamos prosseguir. Eu vou parar aqui, né, nessa análise que nós estamos fazendo na obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Espero ter contribuído com o conhecimento e o crescimento intelectual de vocês. Eu enviei para as turmas esse livro em PDF. Quem não fez a leitura, eu recomendo fazer a leitura, porque este livro faz com que a nossa visão social se abra para coisas e realidades que a gente não percebe se a gente não fizer as leituras adequadas, né? E para as denúncias daquela época que ainda continuam sendo verdadeiras hoje. Esta obra, enquanto houver sertão, pobreza, exploração de pessoas pobres, fome no sertão nordestino, esta obra continua sendo atual, muito atual. Então, que Deus abençoe vocês e um forte abraço a todos.